Olá, pessoal. Eu sou Carlos Zacarias, professor do Departamento de História da UFBA. Eu estou aqui para falar para vocês sobre fascismo e antifascismo. Eu sei que todo mundo está cheio de dúvidas, né, com o que está acontecendo no Brasil. Muita gente não sabe que a gente já teve uma experiência no Brasil que, se não foi fascismo, é aquilo que a gente costuma chamar de protofascismo, né? O governo do Estado Novo de Getúlio Vargas, que existiu entre 37 e 45, um governo que teve algumas modificações, um governo que transitou de uma postura muito mais próxima ao hitlerismo, né? Inclusive havia setores no seu governo que eram abertamente germanófilos. Este governo transitou até 42, 43 a posições muito diferentes, posições que tinham rompido com o eixo e tinham aderido aos aliados, né? Há uma série de circunstâncias que levaram esse governo a fazer isso. Mas esse governo, entre 37 e 45, mais especificamente entre 42 e 43, é um governo que tem uma linha protofascista. E no Brasil nós tivemos uma experiência de luta antifascista que foi muito importante e que eu queria discutir aqui com vocês. Discutir um pouco o fascismo, discutir um pouco o antifascismo, né? Primeiro eu queria retroceder um pouco para falar sobre a Revolução Russa. A Revolução Russa inaugurou, na visão de alguns historiadores, especialmente Eric Hobsbawm, uma onda revolucionária no mundo, a partir de 17. Essa onda revolucionária inaugurada com a Revolução Russa 17, ela veio sofrendo alguns reveses, né? Esses reveses têm a ver com o fato de que a Revolução Mundial não vingou, né? Que as experiências húngara de 19, a própria experiência italiana, o Biennio Rosso, entre 19 e 20, né? Outras situações revolucionárias que se abriram em outras partes do mundo, né? Não lograram êxito, e a experiência da Revolução Russa foi sofrendo derrotas, especialmente na Alemanha, em 19, 21 e 23. Essa experiência da Revolução Russa e essa vaga revolucionária que se abriu em 17, ela criou uma circunstância de que a Revolução, ao avançar, colocou em marcha forças contra-revolucionárias, forças muito hostis à Revolução, forças que estavam dispostas a eliminar fisicamente os revolucionários, né? Exemplo disso é que na Revolução Alemã de 18, 19, dezembro de 18, janeiro de 19, as principais lideranças foram eliminadas, especialmente o Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo. Em janeiro de 19, eles foram mortos pela contra-revolução. Na verdade, era o governo que estava instalado lá, que não era exatamente um governo contra-revolucionário, mas era contra-revolucionário, porque se estava em curso uma revolução e esse governo se volta contra essa revolução em curso, é um governo contra-revolucionário, mas não era exatamente um governo com características contra-revolucionárias, como eles vão se estabelecer em seguida ao fechamento da vaga revolucionária. Então, a Revolução Alemã encontra um termo, né, a partir de 19, depois em 21 outra derrota, em 23 uma derrota ainda mais importante, porque fecha o ciclo definitivamente, né, ou definitivamente até fins da década de 20, início da década de 30. E no terceiro congresso da Internacional Comunista, realizado em 21, lembrando, a Internacional Comunista foi fundada em 19, em 20 tem o segundo congresso, em 21, no seu terceiro congresso, os principais dirigentes da Internacional Comunista, especialmente Lenin e Trotsky, mas outros também, o Radek e outros dirigentes importantes, tinham reavaliado a situação que tinha se colocado no mundo a partir de 17, que jogou imensa expectativa para o avanço da Revolução, e com o fechamento desse primeiro momento aí, os dirigentes da Internacional Comunista, no seu terceiro congresso, fazem uma inflexão, admitindo que o capitalismo poderia ter uma sobrevida. Então, se em 17 a expectativa deles era que a Revolução desencadeada na Rússia e com situações revolucionárias abertas em outras partes da Europa, especialmente em países importantes como a Alemanha, por exemplo, né, e essas revoluções vinham sendo derrotadas, os dirigentes admitem que a vaga revolucionária pode estar se fechando e o capitalismo pode ter uma sobrevida. Então, eles inflexionam a sua tática adotada até então, que era uma tática de características ofensivas, né, de características de exortação ao proletariado de todo mundo a avançar para cumprir as tarefas da revolução. Eles inflexionam e definem uma tática defensiva. Essa tática defensiva, ela tinha, sobretudo, uma forma, que era a forma da frente única, né? A frente única proletária, uma frente única que devia ser construída no interior,
do movimento operário, né, com organizações que atuavam no movimento operário. Essa frente única devia fazer com que os comunistas, que eram entendidos como a vanguarda do proletariado na conjuntura, chamassem as organizações reformistas, especialmente as organizações da social-democracia, para compor uma frente, tendo em vista que o movimento operário não tinha condições de avançar naquela circunstância. Então, essa inflexão, né, e a sua formatação na base de uma frente única, ela foi definida, foi aprovada no Congresso a partir de uma resolução apontada por Trotsky, né, mas com grande empenho de Lenin em aprovar essa resolução, e a frente única foi finalmente aprovada e passou a ser a política dos partidos comunistas naquela conjuntura, que era uma conjuntura entendida depois do fechamento dos indícios de fechamento da vaga revolucionária, uma frente única entendida como uma tática defensiva. Então, a proposta, aquilo que tinha saído da resolução e que tinha tido no texto de Lenin escrito em 21, Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, uma formulação muito bem acabada, implicava, dizia, recomendava às organizações operárias da Europa, mas de todo o mundo também, que era preciso se juntar com as organizações reformistas e a social-democracia para poder atuar no sentido de impedir o avanço dos setores mais reacionários do capitalismo. Então, isso foi formulado em 21, a tática de frente única. Essa tática de frente única, ela foi utilizada nos momentos subsequentes da Internacional Comunista, mas todos sabem que em 24 Lenin vem a falecer, ele sofre um atentado, depois ele tem derrames sucessivos e morre em janeiro de 1924. A Internacional Comunista fica sem o seu congresso, né? Congresso que tinha sido marcado para 23, só vai ser realizado em 24, né? E nesse seu congresso, ainda sob a iluminação de Lenin, a ideia da frente única permanece, mas essa ideia vai sendo paulatinamente abandonada na medida em que a ascensão de Stalin vai colocando para o proletariado russo, para o proletariado de todo mundo, a ascensão de uma corrente política no interior da direção do principal partido revolucionário, o Partido Bolchevique, né, uma corrente política de direita no interior do movimento operário e que tinha por principal postulado enfrentar a esquerda. Então, essa frente única vai sendo abandonada e, na medida que Stalin vai ascendendo aos postos, Stalin vai fazendo uma série de transições, uma série de zigue-zagues e conformando a tática da Internacional Comunista com os dirigentes que atuavam lá, especialmente Zinoviev, para atuarem em função dos interesses da União Soviética. Então, Trotsky vai sendo afastado e a política de frente única vai sendo abandonada pela política do stalinismo. Quando chega no 6º Congresso da Internacional Comunista, em 1928, vocês vejam que a Internacional Comunista tinha tido congressos anuais, então quando Lenin morre depois salta 2 anos, e neste momento a Internacional já salta 4 anos para ter um novo congresso, o 6º Congresso, e o 6º Congresso antecede o 7º, que é o último congresso, que só acontece em 1935, né? Então, 7 anos depois do 6º, acontece o 7º. Então, os congressos vão se espaçando, porque é uma característica do stalinismo, menos discussão, mais centralismo, mais força, mais atuação por dentro da burocracia. Então, essas políticas de frente única vão sendo abandonadas, até que no 6º Congresso, frente à evidente ascensão das forças contra-revolucionárias, que já tinham chegado ao poder na Itália em 22, que já eram muito fortes em diversos países, inclusive na Alemanha, mas ainda não tinham chegado ao poder na Alemanha, a política do stalinismo, abandonando completamente a tática de frente única, evita peremptoriamente, evita de maneira decisiva a frente única e caracteriza no 6º Congresso, caracteriza a social-democracia como irmã gêmea do fascismo. Eles vão dizer que os sociais-democratas são traidores
né? E não acham que os sociais-democratas são muito diferentes dos fascistas. Vejam, é importante fazer uma caracterização aí para não sermos anacrônicos. Nós estamos falando de uma época em que o fascismo está sendo caracterizado como um fenômeno novo. Não havia nenhuma ideia mais precisa do que se tratasse, né? Uma parte dos comunistas, sobretudo dos aliados com Stalin, não conseguiam compreender que era um fenômeno novo que precisava ser enfrentado com novas armas, com novas formulações, com uma nova perspectiva. Não percebiam que era fundamental estabelecer alianças, mesmo com as organizações reformistas, para evitar que essas organizações desaparecessem. Então, esse fenômeno novo aparecendo no panorama mundial só teve alguma apreciação mais qualificada da parte dos dirigentes mais experimentados, dos dirigentes mais qualificados, daqueles que se notabilizaram por conseguir perceber e fizeram com que os seus escritos chegassem a nós hoje com grande validade, né? Um deles é Trotsky, né, que no final da década de 20 escreve sobre o fascismo, né, faz apreciações muito importantes, apreciações essas que estão no seu livro que reúne textos daquela conjuntura ali de fins dos anos 20, princípios dos anos 30, momento em que que os fascistas vão ascendendo, que o Partido Comunista perde a capacidade de enfrentar, né, até que, em definitivo, Trotsky compreende, quando Hitler chega ao poder em 33 na Alemanha, que esses partidos estão definitivamente incapacitados e que, portanto, é preciso romper, né? Então, esses escritos de Trotsky são muito importantes. Estão hoje reunidos no livro Revolução e Contra-Revolução na Alemanha. Tem algumas edições no Brasil, a última delas é uma edição da editora Sanderman. E escritos também sobre a França, né? Que tem edição antiga, não tem publicação nova. Não me recordo agora a edição, também não vou me levantar para pegar aqui para trazer para vocês, mas o livro de Trotsky, Aonde Vai a França, também é muito importante para ver como é que o fascismo, as forças fascistas, as correntes contra-revolucionárias avançaram muito em território francês e, por circunstâncias diversas, não conseguiram lograr o êxito que tiveram na Alemanha. Então, essa política do Sexto Congresso foi uma política que ficou conhecida como terceiro período. A política do terceiro período foi pensada pelo stalinismo, pelos elementos alinhados ao stalinismo, como uma política definida para a ofensiva. A compreensão era que, em seguida, um primeiro período revolucionário, que iria de 17 a 23, teria se aberto um segundo período, né, reacionário, né, um segundo período de defensiva, de 23 a 28, e a compreensão é que a partir de 28 abriria-se um novo período, um terceiro período, e um período de ofensiva. E, portanto, os comunistas abandonaram completamente a Frente Única, que já não vinha sendo praticada, já vinha sendo posta de lado, e adotaram a perspectiva de que os sociais-democratas eram semelhantes aos fascistas, né? Obviamente, isso foi um erro profundo, né? Isso levou ao isolamento do Partido Comunista, que, em fins dos anos 20, tinha condições de disputar voto a voto com as organizações mais reacionárias, inclusive os fascistas, a disputa pela direção do movimento e a disputa das eleições. Depois foram fragorosamente derrotados. E aí Hitler ascende ao poder na Alemanha em 33, né, e inaugura um ciclo violentíssimo de contra-revolução que já tinha um paralelo anterior nos fascistas italianos que chegaram ao poder, como Mussolini, em 1922. Trotsky deu imensas batalhas contra essa política errada, né, do cárcere. Gramsci também tem escritos muito importantes que hoje alguns dos nossos colegas utilizam e vão trabalhar aqui com vocês também. Escritos muito importantes que caracterizam o fascismo, né? Gramsci está encarcerado e está percebendo que a linha ultra-esquerdista, que ele não consegue compreender de onde é que está saindo essa linha ultra-esquerdista, mas ele faz apreciações muito corretas sobre o ultra-esquerdismo e a necessidade de restabelecer a política de frente única, né? A política leninista, que ele caracteriza, ele acha que a política é exclusivamente leninista. E então são dois autores importantíssimos que vão fazer frente a essa linha errada adotada pela Internacional Comunista e, consequentemente, pelos partidos comunistas de todo o mundo, né?
Essa linha começa a mudar a partir de 33, 34, quando na Espanha, quando na França, né, frentes populares chegam ao poder e os partidos comunistas, de alguma maneira, começam a redimensionar essa tática, começam a se aproximar dessas correntes mais populares, inclusive de partidos burgueses, e começam a inflexionar essa linha ultra-esquerdista, ultra-sectária, né, de auto-isolamento profundo diante do movimento operário, fazendo um movimento que vai passar pela Frente Única até aquilo que se chama de Frente Popular. A Frente Popular não é exatamente a Frente Única, é uma frente muito mais ampliada, uma circunstância muito distinta da circunstância em que Lenin e Trotsky tinham previsto a Frente Única em 1921, mas é uma frente que incorpora setores que são absolutamente estranhos ao movimento operário, inclusive partidos burgueses. Então, Frente Única e Frente Popular são coisas diferentes. Eu tenho um texto sobre o assunto que vocês podem encontrar na internet, que é Frente Única, Frente Popular e Frente Nacional. O subtítulo eu não me recordo agora. O Brasil, né, que tem o seu Partido Comunista fundado em 22, o Brasil viu ascender ao poder através de uma revolução de tipo passivo, uma revolução passiva em 30, setores das oligarquias que, aliado com as classes, setores médios urbanos descontentes, né, por um histórico de exclusão, né, mas um histórico de exclusão que passa a importar a necessidade de incorporar bandeiras democráticas que eram representadas por esses setores médios. Então, a Revolução de 30, através da Aliança Liberal, né, de toda aquela circunstância que eu não vou me deter aqui para discutir aqui, que levou Getúlio Vargas ao poder, ela já tinha aberto um período de muita instabilidade e de um governo muito distinto dos anteriores. Se os governos anteriores tinham se notabilizado pela alternância, né, no poder entre São Paulo e Minas Gerais, agora nós temos um governo que centraliza as questões, que usufrui do apoio das oligarquias dissidentes do acordo entre paulistas e mineiros, na chamada República do Café com Leite, a Primeira República. Né? Esse governo centraliza, usufrui agora do apoio dessas oligarquias dissidentes e tem no seu interior setores médios que tinham feito parte dos movimentos tenentistas, que tinham sido movimentos de características insurrecionais, né, que se levantaram em 22, em 24, né, que em 24 partiram para circular o Brasil, né, a famosa coluna Prestes, né, eles se encontram, as colunas de Prestes e Miguel Costa se encontram em Foz do Iguaçu, no Paraná, e depois saem rodando o Brasil. A coluna fica conhecida como coluna Prestes, pela importância de Prestes, né, e esses setores, né, depois do fim da coluna Prestes, depois do exílio de Prestes, esses setores, uma parte deles se junta a Prestes, né? Inclusive quando Prestes adere ao Partido Comunista, Prestes entra no Partido Comunista, ele adere ao comunista, ele se reivindica comunista em 31, mas ele só ingressa no Partido Comunista do PCB em 34, né? Que está na União Soviética, e o Dmitry Manilsky, praticamente, que era um dirigente sul-americano, responsável pela América do Sul da União Soviética, determina que o PCB aceite, né? O PCB tinha muita dificuldade em aceitar, porque a linha ultra-esquerdista também tinha chegado aqui, né? A partir de 29, da segunda conferência dos partidos latino-americanos, dos partidos comunistas latino-americanos. Essa conferência tinha fechado o cerco a qualquer ideologia, qualquer perspectiva que fosse estranha ao stalinismo, naquele contexto ali do terceiro período, 28, 29, portanto, as aproximações que vinham sendo feitas pelo grupo de dirigentes do PCB, que nos anos 20 era altamente qualificado, né, Astorgildo Pereira, Otávio Brandão e outros, né, essa aproximação que vinha sendo feita com Prestes no exílio, ela é interditada, ela é impedida, né, com o afastamento desses dirigentes por motivos, pelo obreirismo, na virada dos anos 20 para os anos 30, o PCB vive uma crise do obreirismo, e o PCB entra nos anos 30 com muita resistência a Prestes. Então, Prestes é praticamente imposto ao PCB como uma política da União Soviética, que já estava fazendo sua inflexão de uma linha ultra-esquerdista para uma linha agora de direita, que é a linha da Frente Popular. Né? Bom, no Brasil, o trotskismo no Brasil surge no interior do PCB, também não dá para discutir aqui, tem bons artigos sobre o assunto aí, né? Inclusive no Esquerda Online, de Felipe Demier,
de outros autores que são muito importantes, que discutiram o PCB. Tem artigos importantíssimos de Danis Karepov, José Marques Castilho, de Murilo Leal, que discutem a trajetória dos trotskistas, né? O trotskismo surge no interior do PCB, né? Por dissidências, né? por grupos que se organizaram ali reivindicando a oposição no plano internacional, e os trotskistas têm uma primeira organização que é a Liga Comunista Internacionalista em 33, e a primeira ação da Liga Comunista Internacionalista para fora da sua própria organização, a LCI é uma organização muito pequena, mas a primeira ação para fora é justamente o chamado à construção de uma Frente Única Antifascista, a FUA. A FUA é criada em junho de 33, né, pelo protagonismo da LCI, agrupa também militantes socialistas que não estavam alinhados com o PCB não vem para a FUA, os anarquistas não vêm para a FUA, os anarquistas eram muito importantes nessa época, mas mesmo sem virem para a FUA, os comunistas e os anarquistas, em algumas ocasiões, se juntam aos comunistas, especialmente quando em 34 se dá a famosa batalha na Praça da Sé, a batalha em que a FUA, a Frente Única Antifascista, dissolve um comício integralista, né, com muita violência, né? Os integralistas tinham fundado a Ação Integralista Brasileira em 32, e esse movimento, inspirado nos correlatos europeus, assustava muito no Brasil, né? Tinha um governo forte, né? O governo Vargas não era caracterizado como fascista ou proto-fascista em 1930, né? O Estado Novo é de 37, mas era um governo muito centralizado, e as forças progressistas, as forças populares, elas percebem um perigo quando a Ação Integralista Brasileira é fundada em 32, e imediatamente, em diversas partes do Brasil, os integralistas vão formar vários comitês, né? Gilberto Calil, que é o nosso colega aí, também discute muito bem isso, né? E certamente vai dar umas pinceladas sobre esse assunto, sobre a presença dos integralistas. Então, os integralistas representavam um efetivo perigo, e a Frente Única Antifascista foi uma experiência exitosa, absolutamente importante, né? Porque o movimento operário saiu de uma situação de defensiva, mesmo com as dissidências que vinha sofrendo, e partiu para uma ação, né, espetacular, de grande repercussão e de grande conteúdo exemplar, que foi colocar os integralistas para suas casas, ou para fora, né? Foi uma ação violentíssima, que ficou também conhecida na história como Revoada das Galinhas Verdes, né? Então, depois de 34, 35, como o PCB não tinha vindo para a FUA, a Frente Única Antifascista vai sendo esvaziada, né? Em março de 35, o PCB participa de uma iniciativa de setores populares, que não são exclusivamente ligados ao PCB, de criação da Aliança Nacional Libertadora, a ANL, né? Nessa altura, o PCB já estava fazendo a transição da linha do terceiro período para a linha da Frente Popular, né? Mas é uma transição que, vocês vão ver, é uma transição muito lenta, né? Uma transição que, em algumas circunstâncias, combina traços das duas linhas, né? Não era fácil a comunicação na época. O PCB tinha sempre um enviado, um delegado que ia para um congresso, e a ausência de um congresso entre 28 e 35 é um problema, né? Apesar da Conferência Latino-Americana dos Partidos Comunistas. Então, o PCB está fazendo essa transição de uma linha para outra, e vai, através da Aliança Nacional Libertadora, tentar ocupar aquele espaço que tinha pertencido à FUA, que estava sob a liderança dos trotskistas, mas ocupar o espaço com uma política adequada às dimensões, à presença, à liderança da figura de Stalin, da Internacional Comunista, que ainda existia. Então, a ANL é fundada em 35, Prestes está na União Soviética e vem para o Brasil em abril de 34. Prestes, mesmo ausente do Brasil, ele é eleito o presidente de honra da ANL, né? A ANL não é dirigida por comunistas, mas os comunistas têm uma presença importante. E quando Prestes está se dirigindo ao Brasil, é lançada uma consigna: todo o poder à ANL. Então, vejam, as circunstâncias no Brasil não eram circunstâncias ofensivas, assim,
que naquela circunstância parecia ser muito inadequada. E o que acontece é que, em julho, o governo põe a ANL na ilegalidade, né? A ANL tinha feito um movimento semelhante aos integralistas, no sentido de que tinha construído comitês no Brasil todo, porque o sentimento antifascista era muito forte, era muito profundo, dominou a sociedade, né? Então, se de um lado nós tínhamos os fascistas se organizando através dos seus todos simbólicos, a saudação, a Nauê, as camisas verdes, as marchas, do outro lado, os setores populares começaram a se organizar para barrar essa ofensiva, temendo que o Brasil fosse e da Alemanha e de outros países europeus, né, que tinham seus governos fortes, violentos, ultra-autoritários, governos que, se não são exatamente fascistas como o italiano e o alemão, são, ao menos, no mínimo, protofascistas. Então, os comunistas e tinha sido utilizada por Lenin na Revolução Russa, né? O todo poder soviético foi traduzido por todo poder ANL. O governo põe na legalidade e, imediatamente, a ANL sofre uma série de baixas, porque vários dos seus aderentes, vários dos seus apoiadores, vários dos seus membros não tinham nenhuma expectativa de viverem na clandestinidade. Então, a ANL passa a ser comunistas. Então, os comunistas na ANL, com essa consigna, e Trotsky, no navio com Olga Benário, foi a circunstância em que ele e Olga se conheceram mais e terminaram virando companheiro e companheira. E o Brasil, a partir de uma designação do Congresso da Internacional Comunista, né, que tinha recebido informações de Antônio Maciel Bonfim Miranda, de Valdevino de Oliveira, né, que era um outro militante que tinha participado como delegado no Congresso da Internacional Comunista. Uma caracterização que fazia é que as condições no Brasil, a situação no Brasil era muito favorável aos trabalhadores. Havia uma situação revolucionária. A caracterização era tão distante do que parecia ser efetivamente a realidade, que em textos desses delegados há descrições de movimentos de guerrilha no campo, né? E eles se referiam a essa guerrilha pensando nos cangaceiros, né? Então, era uma caracterização que saltava aos olhos pelo erro, mas essa caracterização foi a que embasou, a que norteou, a que orientou a política que o PCB internamente desenvolveu de ofensiva, né, com respaldo, com a guarida, com o apoio da Internacional Comunista. E dessa caracterização errada, né, nessa caracterização que se dá o levante de 1935, os levantes de novembro de 1935, em que ocorreu em várias cidades brasileiras, mas os mais importantes são em Natal, pela ordem, né, não só de importância, não é a ordem de importância, mas a ordem cronológica, Natal, Recife e Rio de Janeiro. Esses começam em quartéis. Em Natal, ainda por 24 horas, as forças populares tomam o poder, né, lá em Natal. Obviamente que ficam isoladas e depois são derrotadas, né, mas essa insurreição nos outros estados se limita aos quartéis, nas outras cidades se limita aos quartéis, né? Em algumas outras cidades tem pequenas ações, bombas colocadas em sedes integralistas, né? Bombas caseiras, nada de alto impacto, mas colocadas em sedes integralistas. E a derrota da insurreição de 35, insurreição que passa a ser chamada pela história de intentona comunista, né? O levante de 35 é muito importante, muito significativa para o quadro que se estabelece dali por diante. O Partido Comunista é derrotado, né, sofre um desbaratamento importantíssimo, suas lideranças são presas. Prestes vai ser preso em março de 36, junto com Olga. A Olga vai ser deportada, entregue aos nazistas. Judia alemã vai ser morta em campo de concentração em 42. Sua filha, Anita Leocádia Prestes, felizmente sobrevive e depois se desenvolve uma campanha para que ela venha. Mas a derrota do PCB é importantíssimo nessa conjuntura, porque o PCB
vai amargar os frutos dessa derrota aí, né, em condições muito adversas, né? Nós estamos falando de 35. A partir de 35, o governo de Getúlio Vargas vai sucessivamente aprovando medidas de fechamento, né? Estado de sítio, estado de guerra, e em novembro de 37 fecha completamente o regime e declara o Estado Novo, né? Eu escrevi esse livro aqui, Os Empates da Estratégia, os comunistas, o antifascismo e a Revolução Burguesa no Brasil, né? E esse livro começa exatamente com a derrota dos Levantes de 35 e o movimento de acerto de contas do PCB com sua própria trajetória. Sobre 35 é um livro importantíssimo, há muitos livros bons, inclusive de Anita Prestes, né, sobre a ANL, um de Paulo Sérgio Pinheiro, Estratégia da Ilusão, também muito bom. Marcos Del Roy tem um livro muito importante sobre esse período aí, né? A Política de Aliança do PCB, de Marcos Del Roy, e para mim o livro mais importante é o livro de Marli de Almeida Gomes Viana, Revolucionários de 35, Sonho e Realidade, que foi publicado pela Paz de Terra, depois foi publicado pela Expressão Popular, então está disponível aí para quem quiser conhecer. Marli Viana discute a intentona comunista, né, como se diz, os levantes de 35, a insurreição nos diversos estados, e faz uma apreciação, do meu ponto de vista, muito adequada, quer dizer que essa insurreição se inscreve nos marcos das insurreições que tinham existido no Brasil em 22 e 24, com o PCB muito penetrado por forças militares que tinham vindo para o interior do partido junto com Luiz Carlos Prestes, né? Então, o PCB, penetrado por essas ideias que são estranhas à tradição dos comunistas, desenvolveu uma atividade que terminou sendo profundamente deletéria para os seus objetivos, porque na derrota, boa parte da sua direção foi presa, e a derrota de 35 abriu espaço para que, em novembro de 30, para todas as políticas de exceção de Vargas, até que em 37 é decretado o Estado Novo, né, sob a urdidura de um plano forjado, o Plano Cohen, que seria um plano dos comunistas para tomar o poder, que depois os historiadores descobriram, demonstraram, provaram, que era um plano falso, forjado apenas para que Vargas justificasse o Estado Novo, né? Antes de se voltar para 37, é preciso dizer que em 1935, depois do Levante, e quase um ano inteiro, né, vários meses seguintes, o PCB continua afirmando que a sua tática adotada em 35 tinha sido uma tática correta, uma tática adequada, e que a derrota tinha sido contingencial, uma derrota circunstancial, e que, muito provavelmente, as forças populares e revolucionárias anti-imperialistas, porque o conteúdo da ANL, né, além de ter o traço antifascista, era sobretudo anti-imperialista, o PCB acredita que as forças populares e anti-imperialistas vão novamente se agrupar e derrotar o governo Vargas. Não obstante, tudo o que acontecia no Brasil em seguida ao Levante dissesse o contrário. O governo, ao invés de se enfraquecer, o governo de Vargas se fortalecia, tanto que foi capaz de decretar o Estado Novo sem oposição, né, para além dos comunistas que estavam na ilegalidade, né? Todo mundo está ciente que o PCB é um partido ilegal desde sempre. Tem poucos meses de legalidade em 22, poucos meses em 27, e está na ilegalidade, e a ilegalidade, em alguma circunstância, é associada à clandestinidade. Eles não são só ilegais como legenda, como partido, mas são também clandestinos, tem que ficar fugindo da polícia, né? Então, o PCB vai fazendo essa avaliação, e em 36, com o documento A Marcha da Revolução Nacional Libertadora e suas Forças Motrizes, o PCB, já agora dotado de uma compreensão que tinha passado pelas elaborações da Internacional Comunista, caracteriza que o principal erro naquele momento foi não chamar a burguesia nacional para fazer aliança, né? Aí diz nesse documento aqui, vou ler um trechinho para vocês aqui do documento, A Marcha da Revolução Nacional Libertadora e suas Forças Motrizes. É um documento de dezembro de 1936. Esse documento foi trabalhado originalmente por Denis Karepovich no seu belo livro, Luta Subterrânea, o PCB 37-38. E nesse livro nesse documento está descrito da seguinte forma, entre outras coisas, né? Olha a avaliação deles. O que fizemos realmente, na maioria dos casos, foi restringir a frente única, a linguagem deles é chamada de frente única, afastando dela a burguesia nacional e grandes setores reformistas da pequena burguesia e do proletariado.
e dessa forma impedindo a ANL de se desenvolver e de ser o bloco de classes necessário para dirigir e levar até a vitória, a Revolução Nacional Libertadora, ao mesmo tempo que facilitava as provocações que visavam apresentar a ANL apenas como uma fachada do PCB. Né? Então, a caracterização deles é que o erro principal em 1935 tinha sido não trazer a burguesia nacional. Né? Eu vou fazer um parênteses aqui para caracterizar o que é que o PCB pensava por burguesia nacional. A ideia de burguesia nacional do PCB era uma ideia importada das resoluções da Internacional Comunista, especialmente do segundo Congresso da Internacional Comunista de 19, que atribuíam à burguesia da China e da Índia características anti-imperialistas. A compreensão dos comunistas é que naqueles países a burguesia tinha surgido com contradições diretas com o imperialismo europeu e que, portanto, tinham características de confronto e muito progressivas. Né? No Brasil, essa caracterização importada sem as mediações necessárias faz com que os comunistas vejam aqui uma burguesia nacional que não há. Né? A burguesia nacional aqui não é não estamos falando de burguesia nacionalista, uma burguesia que defende posições nacionalistas. Essa burguesia nacionalista existiu no Brasil, existe sempre, há partidos do campo burguês que também tem políticas mais voltadas para a dimensão nacional, para a dimensão do espaço interno, portanto são chamadas de nacionalistas, alguns autores chamam de burguesia interna hoje, né? Mas o fato é que essa burguesia, com essas características objetivas, né? Uma burguesia nacional nunca existiu no Brasil. A burguesia no Brasil nasceu associada ao capital estrangeiro e foi sempre muito vinculada aos interesses do capital internacional. Para não ficar no terreno dos trotskistas, basta lembrar que Caio Prado Júnior escreveu um livro primoroso em 66, né? Tem problemas, mas é um livro importantíssimo, porque é um marco. Um livro escrito por alguém que tinha sido do PCB, um historiador importantíssimo, Caio Prado Júnior, que escreve a Revolução Brasileira em 66, e neste livro ele coloca que a burguesia no Brasil nunca e, portanto, essa política do seu partido era uma política errada, né? Que a burguesia brasileira nasceu como uma burguesia associada num país que já tinha surgido nos marcos do desenvolvimento capitalista em sua fase mercantil. Né? Os comunistas, além de pensarem que havia uma burguesia nacional, pensavam que no Brasil havia um feudalismo. E, portanto, a ideia da estratégia do PCB de revolução burguesa é uma ideia que perseguia uma transformação do Brasil para deixar de ser um país feudal e ser um país capitalista. Então, os comunistas lutavam pela revolução burguesa no Brasil. É bom dizer que o PCB lutou, na maior parte do tempo, pelo capitalismo, e nunca pelo comunismo. O tempo é o capitalismo que o PCB busca, porque está buscando desenvolver, né, o capitalismo. O fato é que o PCB redimensiona, adequa já ao que está sendo pensado lá na Internacional Comunista, né? E passa a chamar a Frente Nacional. A fórmula deles é União Nacional. Né? Em 1938, quando Getúlio Vargas sufoca, derrota duas tentativas de integralistas de tomar o poder, porque vejam, o Estado Novo tinha características protofascistas, aliás, os comunistas caracterizam o Estado Novo como fascista, né? Caracterizam a sua origem de mediações, de vão lá, vem cá, vão fazer adequações táticas a essa caracterização que era original ao Estado Novo como fascista, né? Um Estado ultra-autoritário que praticava tortura, que buscou acionar dispositivos que os fascistas tinham acionado não só na Itália e na Alemanha, mas em países protofascistas como Portugal e Espanha, né? Portugal sob salazarismo, Espanha sob franquismo e outras experiências, né? Que não posso tratar aqui. O governo de Vargas tenta também acionar esses dispositivos de apoio ativo em setores da sociedade, né? Aqueles setores que Vargas esperava e os fascistas esperam que ativamente lhe apoiem, que façam aquela política de cerceamento, de contenção do movimento operário. Então, os comunistas fazem essa caracterização sobre o Estado Novo,
né, de que é fascista. Mas esse Estado Novo fascista, ante a organização mais próxima do fascismo que há no Brasil, que é a AIB, Ação Integralista Brasileira, o Estado Novo também põe na legalidade, né? E os integralistas, em março e maio de 38, desencadeiam tentativas de tomar o poder, né? E são rechaçados, são sufocados, são do governo Vargas. Uma figura se destaca e é considerada pelos comunistas a figura mais importante no interior do governo Vargas, que os comunistas entendem que trabalha em função das posições democráticas que são as mais adequadas para os comunistas. Essa figura que é o ministro das Relações Exteriores, que é levado ao governo Vargas, que faz, dentro do governo Vargas, o papel da figura mais próxima dos norte-americanos, em detrimento de Eurico Gaspar Dutra e Góes Monteiro, que são mais próximas e outras figuras, né, o Filinto Miller, mais próximas dos alemães, né, numa guerra que estava se configurando, não existia guerra, não havia guerra ainda, mas a guerra estava começando a se configurar no planeta. Então, quando em 38 os integralistas são derrotados, são sufocados na sua tentativa de tomar o poder, especialmente em março, os comunistas vêm a público, né, são clandestinos, mas assumem uma posição, né, num documento chamado União Nacional pela Democracia e pela Paz. Eles vêm defender que o governo Vargas precisa ser disputado à democracia, que seria preciso potencializar, impulsionar as forças democráticas no interior do governo Vargas para impedir que as forças reacionárias assumissem, né? O fato é que o PCB desenvolveu essa política de união nacional, frente nacional, e essa política de frente nacional é a política antifascista que os comunistas adotam nesse período profundamente adverso, né? Essa política antifascista, ela vai encontrar no seu curso, ela é implantada em 38, mas logo em 39, em agosto de 39, a União Soviética e a Alemanha firmam um pacto de não agressão, o pacto Molotov-Ribbentrop, o pacto germano-soviético, né? O Ribbentrop-Molotov, para falar do alemão e do soviético. O pacto de não agressão. Esse pacto de não agressão rompe a política antifascista ou deixa em suspenso, né, estabelecendo um período de neutralidade. Né, é o chamado biênio da neutralidade. Nesses 2 anos, o PCB adequa a sua linha, o PCB está desbaratado, mas começa a se organizar a partir de alguns estados, especialmente o estado da Bahia. Né, tem uma quantidade, um grupo de dirigentes que tinha sido formado aqui, quando a direção do PCB veio dar na Bahia, transitando pelo Brasil, fugindo da repressão, dos estados onde a repressão era mais ostensiva. Então, eles vêm para a Bahia, eles se abrigam aqui a partir de agosto de 36. O documento que eu citei aqui, a Marcha da Revolução Nacional do Libertadores e suas Forças Motrizes, de dezembro, é feito aqui na Bahia, né? E essa direção do PCB era em março aqui, entre agosto e março, essa direção do PCB refugiada, né? Da repressão, né? Alguns dirigentes são muito importantes, o Honório de Freitas Guimarães, conhecido como Martins, Lauro Reginaldo da Rocha, Bangu, né? E outras figuras importantes, eles, na sua passagem por aqui, eles puderam se aproximar de dirigentes jovens, na maioria de universidades, né? Ou um deles que tinha vindo de Pernambuco, uma figura muito qualificada e foi muito importante na construção do PCB na Bahia e no Brasil, que é o Jorge de Arruda Câmara, que também estava aqui na Bahia. Então, esses dirigentes do PCB na Bahia se desenvolveram quando a direção saiu e foram eles que partiram para reorganizar o PCB nacionalmente. Então, quando do biênio russo, quando do biênio da neutralidade, quando o Pacto Germano-Soviético está em vigor, assim que um dirigente baiano, um jovem, estudante da Faculdade de Direito, vai a Buenos Aires encontrar Fernando de Lacerda, que está lá, e lá ele tem a informação, ele tem a linha política passada por Fernando de Lacerda, de que era preciso cessar a política antifascista em função
do acordo que tinha sido firmado, numa publicação que o PCB tinha, que era uma publicação não conhecida da repressão, né, das autoridades, não identificada como uma publicação do PCB, que é a revista Seiva, é a primeira revista antifascista que circula no Brasil, ela circula entre 37 e 43. Você percebe nos textos da revista Seiva uma inflexão, uma adequação, e os textos da revista Seiva abandonam a política antifascista em nome da neutralidade, da caracterização dos dois imperialismos, né? É uma guerra se conformando, e essa guerra põe em confronto dois imperialismos, o alemão e o norte-americano, e que a neutralidade é a coisa mais importante. Esses documentos, essas formulações aparecem claramente na revista Seiva. Claro que há muita discussão da historiografia sobre o assunto. Eu discuto isso aqui no meu livro, né? Discuto em outros textos também. E esse biênio da neutralidade prevalece. É importante chamar atenção para uma questão, eu estou caminhando para encerrar, né? Que os comunistas desenvolveram, né, nesse período aí, uma política antifascista, uma política, mesmo no período da neutralidade, a organização dos comunistas, a neutralidade ela é suspensa imediatamente quando a União Soviética é invadida em junho de 41, né, junho de 40, pela União Soviética, pela Alemanha, e o biênio da neutralidade, a política antifascista é imediatamente retomada, né? E essa política antifascista retomada coloca os comunistas em movimento, né? Um partido que tinha boa parte dos seus quadros na clandestinidade, e esse movimento desses quadros da clandestinidade, a partir dos espaços onde eles atuavam, vai transformar o movimento no Brasil em movimento de massa dirigido pelos comunistas, né? Então, os comunistas são, nesse período aí, aquilo que eles próprios se autodesignam, né? Porque eles se autodenominam os campeões da democracia. Para todos os espaços que os comunistas vão, eles levam a bandeira política da democracia, defendem com incidência a democracia, compreendem que a democracia é a principal bandeira a ser levada aos espaços. Os documentos são abundantes, os jornais noticiam isso, não noticiam os comunistas, porque os comunistas são clandestinos, não são conhecidos, mas noticiam o movimento democrático, né? Os jornais de oposição a Vargas, né? Nos limites permitidos pela censura, né? Essa censura vai se distensionando, vai se flexibilizando, né? E a partir dos anos 40, quando Vargas vai mudando sua política para uma aproximação com os norte-americanos, os comunistas forçam, os comunistas lutam, os comunistas ocupam diversos espaços como esses campeões da democracia, com umas figuras importantes. E quando, em seguida, ao afundamento de navios brasileiros na costa, primeiro na costa dos Estados Unidos, depois na costa do Brasil, esse afundamento de navios na costa do Brasil, muito especialmente, imprime na luta antifascista no Brasil um caráter que ela não tinha tido, que é um caráter de massa. Então, a comoção gerada pelos corpos que vinham dar às praias e pelas notícias dos bombardeios, dos afundamentos de navios brasileiros com mortos, né, ela leva a população às ruas, e essa população nas ruas vai sob a direção do PCB. Então, o PCB se pôs na cabeça desse movimento, os comunistas se puseram na cabeça desse movimento, né? Vocês podem se perguntar, os trotskistas, que papel cumpriam? Um papel mínimo. Era uma organização muito pequena, né? Tinha, em 39, a organização trotskista fundada em 39 substituía a LCI, e o POL era o Partido Socialista Revolucionário, né? Então, a política dos trotskistas é incapaz de penetrar, porque é um partido muito pequeno, e os comunistas cumprem um papel importantíssimo, desenvolvem essa política, fica na cabeça dos movimentos, e depois que o movimento ganha um contorno distinto, um contorno de massa, né, a abertura que vai se produzindo gradualmente com a ruptura de Vargas com o eixo, a declaração de guerra e, por fim, o envio de tropas brasileiras em setembro de 44 para combater na guerra, faz com que esse movimento efetivamente consiga, no Brasil,
derrotar os fascistas, né? Como no resto do mundo, os fascistas também vinham sofrendo derrotas a partir da Batalha de Stalingrado, quando a União Soviética desencadeia a sua ofensiva e se abre uma vaga revolucionária mundial, né? Queria concluir dizendo que esses movimentos de massa, né, que existem no Brasil, eles arrastaram multidões às ruas, as multidões tinham uma bandeira antifascista como a principal bandeira, né? Os comunistas estiveram na cabeça de boa parte desses movimentos, você percebe o nome dos comunistas nos jornais, e o quadro é tão diferente dos anos 30, de meados dos anos 30, que a política dos comunistas aparece nas eleições que vão ser marcadas em 45, né, a partir dos processos de pressão e da abertura que Vargas vai desenvolvendo por pressão das forças populares, por pressão, inclusive, dos grupos também liberais, os demoliberais, como eu costumo chamar. Essa pressão determina eleições, as eleições de 45, com os comunistas com uma grande expressão popular, vão dar... os comunistas são postos na legalidade, os comunistas veem a legalidade, é um processo de legalização. A anistia se estabelece em abril de 45, Prestes é libertado, é candidato ao Senado. Vários desses dirigentes que estavam presos, exilados, Carlos Marighella é candidato a deputado, né? Então, os comunistas vêm para a legalidade, em poucos meses de campanha, disputam eleições e elegem 14 deputados e o senador Luiz Carlos Prestes foi o mais votado do Brasil. Então, foi uma política que saiu de um extremo de derrota, de um extremo de quase desaparecimento, de um extremo de muita dificuldade, para um momento de organização em que os comunistas conseguiram, enfim, estabelecer uma presença no parlamento com as suas bandeiras. É uma eleição de 45, uma eleição para uma Assembleia Constituinte, e essa eleição para a Assembleia Constituinte, com a presença dos comunistas, tem um diferencial. Apesar dos comunistas não assinarem, não votarem a favor, como o PT também não votou a favor da Constituição de 88, os comunistas assinaram, como o PCB também assinou. É muito importante a gente perceber como é que a diferença desse partido, nesse quadro aí, nesse marco aí de uma política distinta, e agora saindo, né, das condições adversas para condições mais adequadas, importa também na eleição, importa na influência de massas, né? O Jorge de Arruda Câmara tem uma frase que ele diz: um comunista vale pela massa que arrasta, porque os comunistas passaram a arrastar muita massa, muita gente, né? Passaram a arrastar em torno de si forças que até então não tinham sido acessadas, né, por este partido que tinha sido muito pequeno, né, e que chega em 45 com algo em torno de 200 mil membros. É o que... Membros, não estou dizendo militantes, membros, pessoas identificadas. As condições mudam novamente, né, e os comunistas não mudam a sua política de união nacional, ela permanece, inclusive com a eleição de... O Getúlio Vargas toma um golpe em 29 de outubro de 1945, ele é destituído. A política dos comunistas em relação ao golpe, eles estão alinhados com Vargas ali, né? Não é que eles sejam apoiadores, eles estão alinhados, estão ao lado de Vargas, eles desenvolvem uma política que defende um processo constituinte com Getúlio Vargas ainda à frente, depois que ele defende a eleição para presidente, mas o processo se combina, a eleição para presidente e a eleição de constituinte, mas Vargas é deposto do poder por um golpe que tinha características anticomunistas, tanto que os comunistas foram os primeiros a serem atingidos, né? E essa deposição de Vargas imposta o ministro do STF, né, que era José Linhares, e a política dos comunistas é consolidar o novo governo para que ele não se torne mais reacionário, para que as forças da reação não o influenciem. Depois tem eleição, é restabelecido o processo democrático, tem eleição, né, como eu disse, os comunistas elegem 14 deputados, o senador Luiz Carlos Prestes, e essa política do PCB mantida de união nacional lê na conjuntura a possibilidade de apoiar Eurico Gaspar Dutra, que tinha sido eleito presidente da República.
Dutra, que tinha sido um golpista, alguém que tinha conspirado junto com outras forças para depor Vargas em 45. Então, acho que isso, depois o PCB foi cassado, né, o registro cassado em janeiro de 47, e depois os seus parlamentares foram cassados em 48. Então é isso, tem muita história aí sobre o assunto, e numa outra oportunidade a gente discute mais sobre o assunto. Tá bom? Um abraço a todos.